Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre algo que é fundamental no nosso maternar excêntrico, que é a nossa relação com as terapeutas. Esse tratamento terapêutico é um tratamento que vai acompanhar os nossos filhos por todo sempre, né? No caso da Ceci é isso. E essa é uma relação, portanto, que requer de nós alguma reflexão sempre que possível, sempre que estivermos maduros para fazer também essa reflexão, não é? E essa maturidade depende do nosso processo de assimilação e elaboração dessa experiência como mães excêntricas. A Ceci sempre tem alguém, né? Sobretudo quando ela começou a entrar no seu processo de alfabetização, ela tem sempre uma terapeuta, que normalmente é alguém formada em pedagogia, que acompanha, né? Acompanha em casa, faz as atividades em casa, as atividades pedagógicas, e que também atua com a escola, justamente para auxiliar a escola na elaboração de atividades pedagógicas que sejam possíveis para Cecília. Então é assim que a gente vem conduzindo isso, não é? E há 2 semanas, essa moça, bastante vinculada com a Ceci emocionalmente, né? A Ceci vinculada com ela também, claro. Ela simplesmente num prazo de tempo de 2 meses, decidiu fazer uma outra viagem, né? E simplesmente me disse: olha, eu estou indo viajar no começo do próximo mês, no começo de outubro, eu vou para a praia, né, em tempos de pandemia, e vai ser só uma semana, né? Eu vou ter que ficar uma semana sem atender a Ceci. Claro que não é só uma semana, nós estamos todos confinados. A gente teria que esperar um tempo, né, para ver se ela não, de fato, não estava contaminada, né, não estaria contaminada, enfim. E a gente sabe que as crianças com uma deficiência intelectual, né, ou com um diálogo, né, um quadro, um diagnóstico de autismo, elas não lidam bem, né, com essa quebra de rotina. Então, é isso, né? Quando eu fui questionar, ora, mas você já viajou, né? Há menos de 2 meses, a Ceci já teve que lidar com isso. Quando eu fui questionar, eu ouvi como resposta o seguinte: Cá, eu sou autônoma, né? Eu vou fazer a minha viagem e você lide com isso da maneira que você achar que é necessário. Então foi isso, aconteceu há 2 semanas e obviamente ela não faz mais parte da equipe de terapeutas da Ceci. Eu já tive experiências, né? A Cecília tem 8 anos, então eu já tive experiências fantásticas com as terapeutas, com muitas terapeutas da Cecília, mas tive também experiências como essa, né? No mínimo catastróficas e também reveladoras de uma falta de cuidado, né? Muito grande com o outro, não é? Eu também aprendi nesses 8 anos que a inclusão só dá certo se for em equipe, se houver uma equipe trabalhando, não é? Então eu faço tudo para que isso funcione, né? Então a Cecília tem uma fono, tem uma TO, tem uma psicopedagoga, né? Tem uma fisioterapeuta, tem uma psicóloga. E esses profissionais todos dialogam com a escola, com os profissionais da escola, né? Então lá na escola nós temos uma professora, uma educadora especial, uma orientadora educacional, uma coordenadora pedagógica. Então só dá certo se for uma equipe e se essa equipe estiver em diálogo, não é? E esse diálogo envolve sempre uma relação. E essa relação, ela será sempre tensa. E tudo bem, não é? Ela será sempre tensa porque envolve olhares diversos. Olhares diversos para a Cecília, para a situação da Cecília. Então, o lugar dessas terapeutas na vida da Cecília é um lugar de fundamental importância, não é? E eu sei dessa importância. Essas terapeutas precisam se responsabilizar por essa relação,
não é? Porque a minha filha não é um produto. Quando a gente não quer se responsabilizar, a gente não cria laços com pessoas. Quando nós não queremos nos responsabilizar, nós não nos formamos terapeutas. A Ceci se envolve, não é? A Ceci é uma paciente dependente desse tratamento, não uma cliente que pode ser deixada na mão porque vai se virar e porque vai dar conta. Então, se a minha filha se desorganiza quando você, terapeuta, decide interromper o tratamento dela num prazo tão curto de tempo, 2 vezes, essa responsabilidade é sua. E se você não dá conta de se responsabilizar por isso, né, porque você ainda não entendeu a importância do seu papel na vida de uma criança com deficiência intelectual, é melhor que você vá trabalhar com outra coisa. Então, ser mãe de uma criança atípica nos coloca numa relação cotidiana com as terapeutas. Uma relação que começa, é claro, com a Cecília, né? A relação precisa funcionar com a Cecília, que é a relação primordial, é claro, mas que se prolonga para muito além dessa relação. E sou eu que costuro, que medio todas essas orientações, não é? E medio inclusive com a escola, com a equipe escolar, não é? A equipe escolar também se reúne de tempos em tempos, não é? Com a equipe das terapeutas. E a gente vai traçando caminhos possíveis. Então, que ótimo, né? A escola tem uma abertura. Nem toda escola tem, não é? Mas a escola atual da Ceci, felizmente, é aberta para esse diálogo. As terapeutas precisam ter essa abertura. E eu, mãe excêntrica, ou nós, mães excêntricas, temos de ter uma enorme disposição. Porque não é fácil, né? Eu sou professora, eu tenho meu trabalho, mas se eu não fosse professora, se eu cuidasse só dessa mediação e de todos esses contatos, eu já teria um trabalho infindo, sabe? Então, nós temos que ter uma disposição, e eu estou te falando por mim, porque eu tenho, para escutar, para aprender, para ouvir, para acolher, não é? E isso não é fácil. Então, esse é um traço significativo da maternidade excêntrica. A nossa maternidade excêntrica é extremamente invadida pelos olhares das terapeutas. E isso não precisa ser ruim. Aliás, isso não é ruim. E essa invasão, entre aspas, é uma invasão muito necessária no caso do nosso maternar, não é? Eu me lembro, preparando esse conteúdo, eu fiquei me lembrando da primeira grande invasão que foi tão necessária que eu sofri como mãe da Ceci, que eu sofri no meu maternar, que foi da primeira fisioterapeuta da Ceci, a Maria Fernanda, que acabou se tornando uma amiga. Eu me lembro que quando ela chegou para atender a Ceci tinha 4 meses, né? Tava com o pescocinho muito mole, ainda não firmava o pescoço por conta da hipotonia, que a gente ainda não sabia. E eu me lembro que como ela tinha um pescocinho muito mole, nossa, eu e o pai da Ceci, e a família toda, e quem pegasse a Ceci no colo, né, a gente segurava sim a cabeça dela, né? Então a Ceci estava aqui e a cabecinha, tem fotos inclusive. E quando a Maria Fernanda chegou para atender a Ceci, eu me lembro muito bem de ela pegar a Cecília no colo e dizer assim: olha, a Cecília não é mais uma recém-nascida, ela é um bebê. Então vocês vão segurar a Cecília assim, daquele jeitinho que você põe a criança aqui, a criança fica olhando para frente, para ela olhar o mundo, não é? E eu falei assim, mas a cabecinha dela cai, né? Porque quando a gente colocava ela para frente, meio que sentadinha no colo, a cabecinha caía. E ela me disse assim: a cabecinha dela vai cair e ela vai levantar quantas vezes forem necessárias, e é assim que ela vai firmar o pescoço. Então, é para carregar a Cecília desse jeito. E, de fato, a Ceci, depois de uns meses, começou a firmar o pescocinho. Foi fácil? Não foi fácil, né? Não era fácil segurar a minha filha com a cabecinha para frente, derrubando essa cabecinha, o pescocinho mole. É uma relação que é sempre tensa, né? Que envolve muitas pessoas, como eu disse, cada uma falando de um lugar, envolve todo um sentimento, por exemplo, o meu sentimento de mãe, de não poder segurar a minha filha, né? Como todas as mães seguram, eu não podia porque eu tinha que dar um outro estímulo.
Porque aquilo que é natural nas outras crianças, que é firmar o pescocinho, não era natural para Ceci, não foi natural. Ela precisava de um estímulo. Então, o que que eu espero dessa relação com as terapeutas? Claro que eu espero que vá haver uma tensão, mas que seja uma tensão saudável. Como mãe da Ceci, eu também gostaria de nunca mais ouvir de uma terapeuta, né, que, olha, eu vou viajar para a praia na pandemia porque eu sou autônoma, tá? E você faça o que for melhor para você, tá? Eu vou respeitar a sua opinião, como se fosse uma questão de opinião. E não é uma questão de opinião. Não é mesmo, né? É uma questão de ética, de compromisso, de responsabilidade. Então eu acho que ética, responsabilidade, respeito, amor, são palavras que devem nortear essa relação com as terapeutas, não é? Quando isso falta, quem sofre é a criança. Então a Ceci está até hoje desorganizada, perguntando cadê a terapeuta que a abandonou, e foi a terceira aqui em São Carlos. Não é justo que uma criança como a Ceci tenha que criar um repertório para lidar com a precariedade do outro, sobretudo quando esse outro é um terapeuta, quando ele é formado e ele é pago para exercer o seu trabalho como terapeuta. E seguindo esse seu trabalho, esse terapeuta deve, no mínimo, né, não criar mais problemas na vida dessa criança, que já enfrenta problemas cotidianos, né, de exclusão, de adaptação, de desorganização cognitiva, emocional, por uma série de fatores, porque a gente não tem condição nenhuma de inclusão no nosso país. Esse terapeuta, ele deve, no mínimo, não criar problemas para essa criança que apresenta uma fragilidade, não é, em vários aspectos, e também não criar problemas para essa família, que já vem sendo exposta a uma série de contingências, não é? Por estar cuidando, criando uma criança que é atípica, não é? E que não conta com lugares possíveis na nossa sociedade. Então, por favor, respeito, empatia, generosidade. Um beijo a todas e todos. Somos muitas e estamos juntas. Cecília tá andando de bicicleta e a Bela tá passeando com a Toque. Pedala. O que você vai fazer por cima da Bela? Fazer o quê? Bibi. Bibi, buzina, Bibi! Bibi, Bela! Ai, tá muito rápido! Pedala! Não vai embora.